Imagine um lugar onde mais de 500 mil pessoas morreram, onde animais selvagens de todos os cantos do mundo eram jogados para matar ou morrer. Um lugar onde o sangue era entretenimento. Esse lugar existe. E acredite, o final dessa história vai virar seu conceito de civilização de cabeça para baixo. Não sai do vídeo. O que aconteceu dentro do Coliseu é muito mais insano do que te contaram nos livros. A jornada sangrenta de pedra e poder, o Coliseu Romano. Quando você pensa, nele provavelmente imagina ruínas bonitas, turistas tirando selfies e talvez alguma lembrança de Gladiador, aquele filme épico. Mas o que rolava ali dentro era muito mais sombrio. Esse colosso de pedra foi construído no ano 72 d.C., por ordem do imperador Vespasiano, da dinastia Flaviana. Só que a origem dele já começa manchada de sangue. Sabe de onde veio o dinheiro para erguer essa monstruosidade? Do saque do Templo de Jerusalém, após a destruição brutal da cidade pelos romanos. Milhares de judeus foram mortos ou escravizados. E quem sobreviveu? Muitos foram levados direto para Roma, onde trabalharam como escravos na construção do Coliseu. Isso mesmo, o palco do espetáculo foi erguido por mãos forçadas, em troca de suor, dor e, muitas vezes, a própria vida. Mas segura essa. Os engenheiros romanos construíram tudo sobre um lago artificial que foi drenado para abrir espaço para o monumento. O que significa que eles, literalmente, sugaram a vida de um local natural para erguer um templo de sangue. Eles aplicaram técnicas absurdas, como o concreto hidráulico que endurecia mesmo debaixo d'água. Isso em pleno século Pínio. Os romanos não brincavam em serviço. O Coliseu é uma obra de arrogância imperial, mas também de gênio técnico. Um paradoxo de pedra e crueldade. Com capacidade para até 80 mil pessoas, o Coliseu era uma máquina perfeita de manipulação de massa. Os imperadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Enquanto o povo assistia gladiadores se matando na arena, o império mantinha sua população distraída, anestesiada e sob controle, pão e circo, literalmente. Distribuíam comida grátis antes dos jogos. Os romanos não perdiam o senso de espetáculo. Cada detalhe era planejado como uma ferramenta de propaganda. Mas quem eram os gladiadores? Engana-se quem pensa que todos eram escravos. Sim, muitos eram prisioneiros de guerra, criminosos, ou até mesmo pessoas comuns que cometeram algum crime e foram condenadas à arena. Mas aqui vai uma sacada. Alguns gladiadores eram voluntários. Sim, homens livres, pobres, sem perspectivas, se ofereciam para virar gladiadores em troca de fama, glória e a chance de enriquecer. Alguns chegaram a virar celebridades da época, como o lendário Espiculus, que era o queridinho do imperador Nero. E aqui vai uma curiosidade sinistra. Nero chegou a oferecer um palácio inteiro para Espiculus, como forma de agradecimento por suas vitórias sangrentas. Mais doido ainda, os gladiadores tinham empresários, contratos e até fãs. Era uma mistura de UFC com popstar. Tinham escolas especializadas chamadas Ludi Gladiatori, e os treinos eram tão intensos que muitos morriam antes mesmo de pisar na arena. Alguns usavam armaduras leves, outros escudos gigantes. Havia categorias: retiários, com rede e tridente, murmilo, com espada curta e escudo, secutor e por aí vai. Cada luta era tipo um jogo de xadrez de sangue. E o público adorava escolher os favoritos. Já ouviu falar em pichações de torcida em muros? Pois é, as paredes de Pompeia têm mensagens tipo Seladus, o Trácio. É a alegria das meninas. Os gladiadores eram os rockstars do império, mas também eram descartáveis. A taxa de sobrevivência era baixíssima, e se perdessem feio, bom, o imperador podia dar o sinal fatal com o polegar. Ah, e sobre isso, o famoso polegar para baixo. Não era bem como nos filmes. Historiadores discutem se era realmente para baixo, para cima ou girando. Mas o fato é, a plateia podia decidir quem vivia ou morria. Uma democracia sangrenta de dar medo. Mas não era só luta entre humanos. A arena era palco de um tipo de entretenimento.
ainda mais bárbaro. As venaciones, lutas entre gladiadores e animais exóticos. Leões, tigres, rinocerontes, crocodilos, ursos e até hipopótamos. Muitos trazidos da África e da Ásia só para serem mortos ou matar na frente da multidão. Numa dessas caçadas, mais de 9.000 animais foram mortos em apenas um dia. E os romanos tinham cada vez mais sede por novidade. Inventaram formas bizarras de apresentar os bichos, disfarçados de monstros mitológicos, pintados, até com armaduras. E o público delirava. Era tipo um circo medieval macabro. Eles também encenavam mitos, tipo o de Hércules, e usavam condenados à morte como atores. Imagina você assistindo alguém encenando Prometeu sendo devorado por águias. Sendo devorado de verdade. E não pense que os animais estavam ali como figurantes. Muitos matavam gladiadores. Um urso pode virar a luta em segundos. Alguns imperadores, como Comodos, entravam na arena para matar animais com lanças. Tudo, já armado para parecer heróico. Ego puro. Propaganda crua. E se você acha isso bizarro, segura essa. No subsolo do Coliseu havia gaiolas escondidas, trilhas, mecanismos hidráulicos e portões de elevação que liberavam animais do nada, como se surgissem do inferno. Era pensado para assustar até o mais corajoso. Imagina lutar sem saber se um leão vai sair debaixo dos seus pés? E como era possível fazer isso funcionar? A engenharia do Coliseu era simplesmente absurda. Eles tinham elevadores manuais com roldanas que traziam os animais do subsolo direto para a arena. O chão da arena era feito de madeira coberta com areia. Por isso o nome arena, aliás, vem de arena, areia em latim, usada para absorver o sangue dos combates. Mas tem mais. O Coliseu tinha um sistema de cobertura retrátil, chamado velarium. Ele era esticado por marinheiros experientes, como uma vela de navio gigante para proteger o público do sol escaldante. Roma já estava fazendo climatização de espetáculo antes mesmo da palavra existir. Havia até bilheteria organizada. Os ingressos eram blocos numerados, com acesso separado por classe social. Os mais ricos sentavam perto da arena. Pobres. No topo, mulheres no canto. Toda a estrutura reforçava a hierarquia romana, até na diversão. E o mais insano, relatos indicam que, em eventos especiais, o Coliseu foi inundado artificialmente para simular batalhas navais. Eles chamavam isso de naumachiae, batalhas reais com barcos e tudo. E tinha mais tecnologia ainda escondida ali. Canais de drenagem, sistema acústico natural, corredores secretos para autoridades. O Coliseu não era só brutalidade. Era o que Roma sabia fazer de melhor, transformar poder em espetáculo. E as mortes importantes? Claro, teve gente poderosa que morreu ali. Um caso lendário envolve Crasso, o general riquíssimo que fazia parte do primeiro triunvirato com César e Pompeu. Ele não morreu no Coliseu, mas a vingança de sua morte reverberou ali dentro. Os partas, inimigos do Império, após matarem Crasso de forma cruel, usaram seu crânio como taça. Anos depois, em retaliação, prisioneiros partas foram executados, de forma teatral no Coliseu como mensagem de poder e vingança. Outro ponto bizarro, existia uma espécie de execução ao vivo, chamada damnatio ad bestias, onde criminosos, e até cristãos, eram jogados para serem devorados vivos por feras, como punição pública. Sim, sem chance de luta. Era puro sadismo institucionalizado. E não pense que mulheres estavam fora disso. Algumas se tornavam gladiadoras, as gladiatrizes, mesmo que menos comuns. Era escândalo garantido. Um dos episódios mais chocantes foi a execução pública de Ignátius, um dos primeiros mártires cristãos. As cartas que ele escreveu enquanto era levado para Roma sobreviveram. Ele sabia que seria morto, e mesmo assim foi cantando hinos. O Coliseu, então, virou símbolo da perseguição cristã. Isso é tão forte que séculos depois o Papa declarou o local como sagrado. Ali morreram homens, mulheres, inocentes, culpados, famosos e esquecidos. E sabe o que todos tinham em comum? O mesmo final, morte como espetáculo. Agora vem o choque. Real, por mais brutal que tudo isso pareça, o Coliseu era para muitos romanos
um símbolo de civilização, não de barbárie. Para eles isso era progresso. Um império que controlava os povos pela força, pelo espetáculo, pelo medo e fazia disso uma arte. Mas a verdadeira virada vem agora. No ano 404 d.C., um monge cristão chamado Telêmaco entrou na arena e tentou parar uma luta. Ele gritou para a multidão: "Pelo amor de Cristo, parem com isso!" Sabe o que fizeram? O apedrejaram até a morte, no meio do Coliseu. Mas essa morte não foi em vão. O imperador Honório, impactado pelo episódio, baniu os combates de gladiadores no mesmo ano. Foi a última vez que o Coliseu viu sangue humano por espetáculo. O que começou com conquistas, escravidão e tortura, acabou com um homem desarmado tentando parar a violência. E talvez, só talvez, essa tenha sido a vitória mais épica já registrada na história do Coliseu. Muito louco, não é mesmo? Se você curte histórias assim, já deixa o like e se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima aqui no Mundo Desconhecido.